Beatriz Ferreira não queria ir àquele encontro às cegas. A sua mãe tinha insistido durante meses, organizando tudo com a mãe de um rapaz maravilhoso que conhecia do ginásio. Beatriz tinha cedido apenas para ter paz, apresentando-se no restaurante mais elegante de Lisboa com zero expectativas. Mas quando viu o homem sentado à mesa, alto, magnético, com olhos que pareciam ler a sua alma, algo mudou. A noite foi mágica. Riram, conversaram durante horas e no final, sob as estrelas no terraço do restaurante, beijaram-se. Um beijo que fez Beatriz esquecer cada regra que tinha imposto a si mesma. Na segunda-feira de manhã, entrou no escritório sentindo-se diferente, mais viva. Então, o diretor chamou todos para apresentar o novo diretor executivo da empresa. Beatriz levantou os olhos e o mundo parou. Era ele, o homem do encontro, o homem que tinha beijado, o seu novo chefe, e pelo olhar dele, soube que ele também a tinha reconhecido. O que aconteceu depois mudaria a sua vida para sempre. Beatriz Ferreira tinha 32 anos e uma carreira sólida como gestora de projetos numa das empresas de consultoria mais prestigiadas de Lisboa. Vivia num pequeno apartamento no Chiado. Tinha amigas fiéis, hobbies que adorava, uma vida independente que tinha construído passo a passo. Não precisava de um homem para se sentir completa e certamente não precisava que a sua mãe organizasse encontros às cegas como se ainda fosse 1950. Mas Helena Ferreira era imparável quando lhe metia algo na cabeça. Durante 6 meses tinha atormentado Beatriz sobre este rapaz maravilhoso, que tinha conhecido através da mãe dele nas aulas de Pilates. Um jovem de boa família, bem-sucedido, solteiro e, segundo Helena, perfeito para a sua filha, que teimava em permanecer sozinha. Beatriz tinha resistido o quanto pôde. Tinha explicado 1000 vezes que era feliz assim, que não tinha tempo para relacionamentos, que preferia concentrar-se na carreira. Mas depois da enésima chamada da mãe, depois do enésimo "faz isto por mim, por favor, só uma vez", Beatriz tinha cedido por puro cansaço. Um encontro, só um. Depois, a mãe deixá-la-ia em paz. Por isso, naquela noite de sexta-feira, encontrou-se a entrar no restaurante O Miradouro, um dos locais mais elegantes de Lisboa, situado no último piso de um edifício histórico no bairro Alto. A decoração era requintada, luzes suaves, toalhas brancas imaculadas, cristais que brilhavam. Beatriz usava um vestido vermelho bordô que tinha comprado anos antes e nunca usado. Saltos que a faziam sentir mais segura, cabelo castanho solto sobre os ombros. Tinha se maquilhado com cuidado, não para impressionar o desconhecido, mas para se sentir confortável naquele lugar elegante. O maître guiou-a até uma mesa perto das grandes janelas com vista para a cidade iluminada. E ali, levantando-se educadamente ao vê-la, estava ele. Beatriz parou por um segundo, surpreendida. A sua mãe tinha dito "rapaz maravilhoso", fazendo-a imaginar alguém normal, talvez até um pouco aborrecido. Mas o homem à sua frente não tinha nada de normal. Era alto, pelo menos 1,85 m, ombros largos, sob um casaco azul perfeitamente cortado, cabelo castanho escuro penteado com cuidado, traços marcados, maxilar forte. Mas eram os olhos que captavam a atenção, cinzentos, azulados, intensos, inteligentes, com aquela segurança que só vem de quem sabe exatamente quem é. Apresentou-se como Miguel Tavares, com voz profunda e calorosa. Quando lhe estendeu a mão para a cumprimentar, Beatriz sentiu uma descarga elétrica que não esperava. Sentaram-se, pediram bebidas e começaram a conversar. No início, Beatriz manteve as distâncias, respondendo às perguntas dele com cortesia, mas sem se abrir demasiado. Tinha decidido que aguentaria a noite com elegância, depois voltaria para casa e diria à mãe que tinha tentado. Mas algo mudou à medida que a noite avançava. Miguel não era como esperava. Não se gabava, não falava apenas de si próprio, não fazia piadas banais ou comentários machistas que Beatriz tinha ouvido noutros encontros.
Em vez disso, fazia perguntas genuínas sobre ela, a sua carreira, os seus interesses. Ouvia realmente quando ela falava, fazendo perguntas que mostravam que prestava atenção. Tinha um sentido de humor seco, mas inteligente, que a fazia rir. Conversaram sobre trabalho, viagens, livros. Miguel tinha vivido 5 anos em Londres a trabalhar no setor financeiro, mas acabava de voltar a Portugal por razões que não especificou, mas que Beatriz percebeu serem importantes. Adorava arquitetura, música de jazz, caminhadas na Serra de Sintra. Tinha paixão por fotografia e gostava de cozinhar, algo raro nos homens que Beatriz conhecia. O vinho fluía, a comida era deliciosa e Beatriz encontrou-se a relaxar cada vez mais. Esqueceu que este era um encontro organizado pelas mães. Esqueceu que não queria estar ali. Começou a apreciar a noite pelo que era. Uma conversa agradável com um homem interessante que a atraía mais do que queria admitir. Depois do jantar, Miguel convidou-a para o terraço do restaurante. Era maio, o ar estava tépido, o céu estrelado. Lisboa estendia-se sob eles, uma extensão de luzes cintilantes. Estavam perto do parapeito a olhar para a cidade e Beatriz estava agudamente consciente da proximidade dele, do aroma da colônia, do calor que emanava. Miguel virou-se para ela e por um momento simplesmente olharam um para o outro. Havia algo no ar, uma tensão elétrica que nenhum dos dois podia negar. Então Miguel levantou lentamente a mão, roçando delicadamente a face de Beatriz com os dedos. Perguntou em voz baixa se podia beijá-la. Beatriz sabia que devia dizer não. Conhecia este homem há apenas 3 horas. Nunca beijava ninguém no primeiro encontro, muito menos num encontro organizado pelas mães. Mas algo naquele momento, naquele toque delicado, na forma como ele a olhava, tornou impossível dizer qualquer coisa exceto sim. O beijo foi doce no início, hesitante. Depois aprofundou-se, tornando-se algo mais intenso. Beatriz sentiu os joelhos enfraquecerem, o coração bater forte. Quando se separaram, ambos respiravam mais depressa. Ambos sorriam com aquela compreensão tácita de que algo especial acabava de acontecer. Conversaram um pouco mais, desta vez mais perto, as mãos tocando-se sobre a mesa. Miguel perguntou se podia vê-la novamente e Beatriz surpreendeu-se dizendo sim, sem hesitação. Trocaram números e quando finalmente se despediram em frente ao restaurante, beijaram-se de novo, mais longamente desta vez. Beatriz voltou para casa sentindo-se atordoada, confusa, eufórica. Não conseguia parar de sorrir. Ligou imediatamente à sua melhor amiga Mariana para contar tudo, rindo de como tinha resultado aquela noite que não queria fazer. Enviou uma mensagem à mãe a agradecer, o que fez Helena rir de alegria. Naquela noite, Beatriz dormiu pouco, repensando o beijo, a conversa, a sensação de conexão que tinha sentido. Miguel tinha-lhe enviado uma mensagem antes de dormir, dizendo que tinha passado uma noite maravilhosa e não podia esperar para a ver novamente. Beatriz respondeu-lhe e adormeceu com o telemóvel na mão e um sorriso no rosto. O fim de semana passou numa nuvem. Miguel ligou no sábado à tarde e conversaram durante 2 horas. No domingo foram passear pelo Jardim da Estrela, tomaram um café, conversaram durante mais horas. Era fácil com ele, natural, como se conhecessem desde sempre. Beijaram-se novamente sob as árvores e Beatriz sentiu algo dentro dela que não tinha sentido em anos, se é que alguma vez o tinha sentido. Mas havia algo estranho. Miguel era vago em relação ao trabalho. Disse que trabalhava em finanças, que tinha voltado a Lisboa para um novo cargo importante, mas nunca entrava em detalhes. Beatriz não insistiu, pensando que talvez fosse reservado ou que quisesse manter a vida privada e profissional separadas. Ela própria não lhe tinha dito exatamente em que empresa trabalhava, apenas que era gestora de projetos em consultoria. Na segunda-feira de manhã, Beatriz entrou no escritório sentindo-se diferente, mais leve, mais feliz, com uma energia nova.
Os colegas notaram imediatamente que havia algo diferente, e Beatriz contou em voz baixa à sua amiga e colega Sofia sobre o incrível encontro de sexta-feira. Às 10 da manhã, o diretor de recursos humanos enviou um e-mail a todos. Reunião obrigatória às 11 na sala de conferências principal. O novo diretor executivo da empresa, recém-nomeado depois de meses de especulações sobre quem tomaria o lugar do anterior CEO reformado, seria finalmente apresentado a todo o pessoal. A empresa estava em efervescência há semanas. O novo CEO era uma figura misteriosa, alguém de quem só se sabia que vinha de Londres, tinha um currículo impressionante e tinha sido escolhido pelo Conselho de Administração para levar a empresa a novos níveis de sucesso. Ninguém o tinha visto ainda, nem sequer os diretores seniores. Beatriz dirigiu-se à sala de conferências com Sofia, conversando distraidamente, pensando mais em Miguel do que no novo chefe. A sala encheu-se rapidamente. Todos os funcionários presentes, um murmúrio de conversas animadas. O diretor-geral subiu ao pequeno estrado, pegou no microfone e começou a falar sobre a nova direção da empresa. Depois disse as palavras que todos esperavam. E agora tenho a honra de vos apresentar o nosso novo diretor executivo, Miguel Tavares. Beatriz ouviu o nome um segundo antes de levantar os olhos. O seu cérebro registou, mas não processou imediatamente. Depois, viu um homem subir ao estrado, elegante num fato cinzento escuro. E o mundo parou. Era ele, Miguel. O homem com quem tinha jantado na sexta-feira. O homem que tinha beijado sob as estrelas. O homem com quem tinha passeado no domingo de mãos dadas. Era o novo diretor executivo da sua empresa. Era o seu chefe. Beatriz sentiu o sangue fugir do rosto. As mãos tremiam-lhe. Ao seu lado, Sofia estava a aplaudir com os outros, inconsciente do drama que se consumava na cabeça da amiga. No estrado, Miguel começou a falar, voz segura, profissional, carismática. Falou da sua visão para a empresa, dos seus planos, do seu entusiasmo por este novo desafio. Era brilhante, articulado, comandava a atenção de todos na sala. E então, enquanto percorria a multidão com o olhar, os seus olhos encontraram os de Beatriz. Parou apenas por um milissegundo, mas Beatriz viu. Viu o momento em que a reconheceu. Viu o choque atravessar o rosto dele, rapidamente mascarado pelo profissionalismo. Os olhos ficaram bloqueados no que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foi apenas um segundo. Depois, Miguel continuou a falar como se nada fosse. Mas Beatriz sabia que ele a tinha visto. Sabia que ele também estava em choque. Sabia que tudo acabava de se tornar infinitamente mais complicado. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a sair, Beatriz permaneceu sentada, incapaz de se mover. Sofia olhou para ela preocupada, perguntando se estava bem. Beatriz mentiu, dizendo que tinha uma dor de cabeça súbita. Depois levantou-se e saiu rapidamente, dirigindo-se à casa de banho, onde se fechou numa cabine e tentou respirar. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Miguel. Precisamos de falar. O meu escritório dentro de 1 hora, por favor. Beatriz olhou fixamente para a mensagem, o coração batendo descontroladamente. Dentro de 1 hora teria de enfrentar o homem que tinha beijado, que tinha feito o seu coração bater, que agora era o seu chefe e não tinha ideia do que dizer ou fazer. Passou essa hora a caminhar de um lado para o outro num corredor vazio, tentando acalmar-se e decidir o que fazer. Parte dela queria fugir, ligar a dizer que estava doente, evitar a confrontação, mas sabia que era impossível. Mais cedo ou mais tarde, teria de enfrentar a situação. Às 12 em ponto, bateu à porta do escritório do diretor executivo. A voz de Miguel convidou-a a entrar. Beatriz abriu a porta com as mãos trêmulas. O escritório era grande, luminoso, com janelas panorâmicas que davam para a cidade. Miguel estava de pé junto à janela, os ombros tensos sob o casaco. Quando se virou, Beatriz viu que ele também estava abalado, embora tentasse ocultar.
Olharam um para o outro durante um longo momento sem falar. Depois Miguel suspirou profundamente e fez um gesto em direção aos sofás no canto de conversação do escritório, longe da secretária formal. Beatriz sentou-se na borda do sofá, rígida. Miguel sentou-se à sua frente, os cotovelos sobre os joelhos, as mãos unidas. Começou dizendo que não sabia como se desculpar. Não tinha ideia de que ela trabalhava ali. A mãe dele apenas lhe tinha dito que Beatriz trabalhava em consultoria em Lisboa, nunca especificando a empresa. Ele tinha lhe dito que trabalhava em finanças, mas não tinha mencionado ser o novo CEO, porque queria que o encontro fosse normal, sem o peso do título. Beatriz ouviu, depois encontrou a voz, perguntando se ele sabia quem ela era quando se conheceram. Miguel abanou a cabeça com veemência. Jurou que não tinha ideia. Tinham sido apenas dois tolos que tinham cedido às pressões das mães sem se dizerem os detalhes importantes. Beatriz acreditou nele. Estava demasiado genuinamente abalado para fingir. Mas isto não tornava a situação menos impossível. Disse-lhe que não podia continuar a vê-lo, que era completamente inapropriado, que a colocaria numa posição impossível no trabalho. Miguel assentiu lentamente, a dor visível nos olhos. Disse que entendia, que respeitava a decisão dela, mas depois acrescentou algo que fez as certezas de Beatriz vacilar. Disse que o que tinham partilhado no fim de semana tinha sido real. Não tinha sido apenas uma atração física. Tinha sentido uma conexão que não sentia há anos, talvez nunca, e sabia que ela também a tinha sentido. Beatriz não pôde negar. Sim, tinha sentido. Mas mudava isto alguma coisa? Miguel era o seu chefe. Havia políticas da empresa, questões éticas, dinâmicas de poder. Se alguém descobrisse que se tinham frequentado, mesmo que só por um fim de semana, prejudicaria a reputação e credibilidade dela. Miguel propôs uma solução. Podiam manter uma distância profissional completa no escritório. Ninguém devia saber que se conheciam, e fora do trabalho podiam continuar a conhecer-se lentamente, ver onde esta conexão os levava. Disse que sabia que era complicado, mas que valia a pena tentar. Beatriz queria dizer não. A parte racional do cérebro gritava que era uma péssima ideia. Mas a parte dela, que se tinha sentido tão viva no fim de semana, que tinha rido e beijado e sentido aquela faísca rara, hesitava. Miguel deve ter visto essa dúvida, porque se inclinou para ela, pegando delicadamente na mão dela. Não a tocava como chefe à funcionária. Tocava-a como o homem que a tinha beijado sob as estrelas. E Beatriz sentiu a mesma descarga elétrica da noite de sexta-feira. Olharam-se nos olhos, e nesse momento Beatriz tomou uma decisão que mudaria tudo. Disse que podiam tentar, mas com regras rígidas. No escritório, eram apenas colega e chefe, nenhum tratamento especial, nenhuma comunicação pessoal, nenhuma alusão de que se conheciam fora do trabalho. E se em algum momento sentisse que a situação se estava a tornar demasiado complicada ou prejudicial para a carreira, pararia imediatamente. Miguel aceitou cada condição sem hesitar. Depois, olhando em redor para se certificar de que a porta estava fechada, inclinou-se e beijou-a, rápido, doce, mas carregado de promessa. Quando se separaram, ambos estavam a sorrir apesar de tudo. As semanas seguintes foram as mais intensas e complicadas da vida de Beatriz. Durante o dia no escritório, Miguel era o chefe, profissional, distante, tratando-a exatamente como tratava todos os outros funcionários. Se interagiam durante as reuniões, era sempre estritamente profissional. Ninguém teria podido adivinhar que se conheciam fora do trabalho, mas pelas noites tudo mudava. Encontravam-se em restaurantes longe do escritório, em bairros onde era improvável encontrar colegas. Caminhavam pelo Parque das Nações de mãos dadas quando escurecia. Iam ao cinema, aos museus, a lugares onde podiam estar juntos sem serem vistos. Miguel era diferente fora do escritório, relaxado, divertido, afetuoso. Contava a Beatriz sobre a vida, a família, os sonhos.
Falou-lhe do casamento falhado 5 anos antes, uma relação que se tinha desmoronado, quando ambos perceberam que queriam coisas diferentes. Falou da pressão de ser sempre o melhor, de nunca decepcionar. Mostrou-lhe vulnerabilidade que ocultava ao mundo. Beatriz também se abriu. Contou-lhe sobre as inseguranças, o medo de não ser suficiente, a necessidade de controlo que às vezes a isolava. Falou-lhe do pai que tinha perdido quando tinha 18 anos, do vazio que tinha deixado. Mostrou-lhe lados de si própria que raramente partilhava. Estavam a apaixonar-se lentamente, profundamente, inevitavelmente. Mas a situação era uma bomba relógio. O problema chegou quando Miguel teve de tomar decisões que envolviam o departamento de Beatriz. Havia um grande projeto próximo e, como CEO, devia escolher o gestor de projeto principal. Beatriz era a candidata mais qualificada, todos sabiam. Mas Miguel hesitava, sabendo que se a escolhesse as pessoas podiam pensar que havia favoritismo, embora ninguém soubesse da relação. Encontraram-se no apartamento dela nessa noite para discutir. Miguel estava conflituoso. Queria dar-lhe o projeto porque merecia, mas não queria colocá-la numa posição difícil. Beatriz estava frustrada. Não queria tratamentos especiais, mas também não queria ser penalizada porque se frequentavam. A discussão acalorou-se. Beatriz acusou Miguel de a tratar diferente dos outros, precisamente ao tentar não a tratar diferente. Miguel replicou que estava apenas a tentar protegê-la. Acabaram a gritar, algo que nenhum dos dois tinha feito antes. Então, repentinamente, no meio da raiva e frustração, beijaram-se. Um beijo desesperado, cheio de todas as emoções que tinham contido. Acabaram na cama e pela primeira vez foram verdadeiramente íntimos, não só fisicamente, mas emocionalmente. Depois, deitados abraçados, conversaram com mais calma. Beatriz disse que queria o projeto apenas se o merecesse. Se ele escolhesse alguém mais qualificado, aceitaria. Mas se ela fosse a melhor candidata, devia dar-lhe independentemente da relação. Miguel aceitou, prometendo que tomaria a decisão certa profissionalmente. No dia seguinte, anunciou que Beatriz seria a gestora de projeto do novo grande cliente. Houve murmúrios, mas ninguém podia negar que era a escolha certa, baseada no mérito. Beatriz lançou-se ao trabalho, determinada a provar que merecia, mas o estresse da vida dupla começava a pesar. Tinham de vigiar constantemente cada palavra, cada olhar no escritório. Nunca podiam relaxar completamente em público, e Beatriz sentia o peso das mentiras, das omissões, do segredo que carregavam. Uma noite, depois de 4 meses de relação oculta, Beatriz olhou Miguel nos olhos e disse algo que sabia que mudaria tudo. Disse que o amava, mas que não podia continuar a viver assim. Tinham de escolher. Ou tornavam a relação pública enfrentando as consequências, ou tinham de terminar. Miguel ficou em silêncio durante um longo momento. Depois disse que também a amava e que já tinha tomado uma decisão que resolveria tudo se ela concordasse. Miguel explicou o plano. Já tinha falado com o conselho de administração, informando-os da situação. Tinha oferecido demitir-se como CEO se fosse necessário, mas tinha proposto uma alternativa. Tornariam a relação pública. Beatriz seria transferida para outro departamento, onde não reportaria diretamente a ele, eliminando o conflito de interesses. Estabeleceriam políticas claras para assegurar que a relação não influenciasse as decisões empresariais. O conselho tinha aceitado, impressionado com a transparência e integridade, mas a decisão final era de Beatriz. Estava disposta a tornar a relação pública, sabendo que alguns a julgariam. Estava disposta a mudar de departamento, embora adorasse o trabalho atual. Beatriz foi invadida pela emoção. Miguel estava disposto a arriscar a posição por ela. Já tinha resolvido os problemas práticos. Estava a pedir-lhe não só para tornar a relação pública, mas para construir um futuro juntos. Mas Beatriz tinha medo.
Medo do julgamento, medo de perder o respeito dos colegas, medo de que a vissem apenas como a rapariga que sai com o chefe. Miguel pegou nas mãos dela, dizendo que entendia os medos, mas que o que tinham era demasiado precioso para esconder. Disse que a amava demasiado para continuar a vê-la às escondidas, como se envergonhasse dela. Beatriz chorou, conflitos a dilacerá-la. Depois, pensou nos últimos meses, em como se sentia quando estava com ele, em como riam juntos, se apoiavam, se desafiavam a crescer. Pensou em como se sentia viva de uma maneira que nunca tinha sentido antes. Olhou para Miguel e disse sim. Sim a tornar a relação pública, sim à transferência, sim a tudo, porque ele valia qualquer risco. Beijaram-se, um beijo que sabia a lágrimas e esperança e compromisso. Naquela noite, planearam como anunciar, como gerir as reações, como protegerem-se dos rumores. Na segunda-feira seguinte, Miguel convocou uma reunião do pessoal. Com Beatriz ao lado, anunciou que estavam a sair. Explicou como tinham começado antes de ele se tornar CEO. Ilustrou as medidas que tinham tomado para evitar conflitos de interesse. Foi honesto, direto, profissional. As reações foram mistas. Alguns foram solidários, felizes por eles. Outros eram céticos ou críticos. Houve mexericos, olhares, comentários em voz baixa. Beatriz sentiu o peso de cada olhar, mas Miguel nunca a deixou sozinha durante esse período. Beatriz transferiu-se para o Departamento de Desenvolvimento Estratégico, um movimento lateral que não era nem promoção nem degradação. Teve de começar a construir relações de novo, provar o valor numa nova equipa. Foi difícil, mas descobriu que adorava os novos desafios. Lentamente, à medida que os meses passavam, a novidade desvaneceu-se. As pessoas acostumaram-se a ver Beatriz e Miguel juntos. O trabalho falava por si, demonstrando que eram profissionais capazes independentemente da relação. E a relação crescia mais forte sem o peso do segredo. 1 ano depois daquele encontro organizado pelas mães, Beatriz e Miguel estavam na varanda do apartamento a olhar para o pôr do sol sobre Lisboa. Tinham superado tanto o choque inicial, a relação secreta, a saída pública, o julgamento, a adaptação. E através de tudo, o amor só tinha crescido. Miguel contou-lhe como a mãe tinha ligado naquela semana, gabando-se de ter sido uma casamenteira perfeita. Beatriz riu, recordando como tinha resistido àquele encontro durante meses. Se ao menos soubesse para onde a levaria. Miguel virou-se para ela com expressão séria. Disse que havia algo que queria perguntar-lhe. Beatriz sentiu o coração acelerar enquanto ele se ajoelhava, tirando uma pequena caixa do bolso. Disse que desde o momento em que a viu naquele restaurante 1 ano atrás, a vida tinha mudado. Ela tinha o desafiado, apoiado, amado através de complicações que teriam destruído muitos casais. Tinha-lhe dado a coragem de ser vulnerável, honesto, de viver autenticamente. E queria passar o resto da vida a amá-la, construindo juntos, enfrentando o que viesse. Pediu-lhe que casasse com ele. Beatriz, com lágrimas a correr pelo rosto, disse sim, 1000 vezes sim. 6 meses depois, Beatriz e Miguel casaram-se numa cerimônia íntima em Sintra. Estavam as famílias, os amigos mais próximos, alguns colegas transformados em amigos verdadeiros. Helena Ferreira e a mãe de Miguel sentavam-se juntas na primeira fila, orgulhosas de terem orquestrado o encontro que tinha levado a tudo isto. Durante a recepção, o pai da noiva teria feito um brinde, mas Beatriz tinha perdido o pai. Em vez disso, foi Miguel quem pegou no microfone. Falou de como às vezes as coisas mais belas da vida chegam quando menos se espera, de como um encontro que nenhum dos dois queria fazer se tinha transformado na história de amor de uma vida, de como as complicações, os riscos, os desafios só tinham fortalecido o que sentiam. Disse que Beatriz lhe tinha ensinado que o amor verdadeiro não é fácil, mas vale sempre cada dificuldade,
que a honestidade e integridade são os fundamentos não só de um bom casamento, mas de uma boa vida. Que quando se encontra a pessoa certa, não importa quão complicada seja a situação, encontra-se sempre uma maneira. Beatriz ouvia com lágrimas de alegria, segurando a mão do marido, olhando para o homem que tinha entrado na vida dela da maneira mais inesperada e tinha mudado tudo. A história deles tornou-se lendária no escritório, não como escândalo, mas como exemplo de como gerir situações complicadas com integridade. Miguel continuou a ser um CEO respeitado. Beatriz sobressaiu no novo papel. Mas mais importante, tinham construído uma vida juntos, baseada em respeito mútuo, amor profundo e a consciência de que as melhores histórias começam frequentemente com as premissas mais improváveis. Anos depois, quando contavam a história, riam sempre de como ambos tinham resistido à ideia do encontro, de como tinham estado tão certos de que não funcionaria, de como um beijo sob as estrelas tinha levado a uma vida inteira de beijos, risos, desafios superados juntos. E quando jovens casais pediam conselhos, Beatriz dizia sempre o mesmo: o amor verdadeiro nunca segue o caminho que se espera. Às vezes, começa com um encontro que não se quer fazer. Às vezes, leva a situações complicadas que parecem impossíveis. Mas, se é verdadeiro, se é profundo, encontra-se sempre uma maneira, porque no final não são as circunstâncias perfeitas que fazem um grande amor. É a vontade de duas pessoas enfrentarem as imperfeições juntas, com honestidade, coragem e fé no que construíram.